Mais do que esculpir formas, Toches revela processos. Cortes, encaixes e cicatrizes que expõem a relação profunda entre o homem e a matéria. Pessoal, hoje eu estou aqui no ateliê do Afonso Toches. É um desses artistas que me deixa curioso e intrigado desde a primeira vez que eu entrei em contato com o trabalho dele. Afonso, obrigado por nos receber. Mas assim, eu queria começar muito entendendo quando foi que você teve essa virada, né? E você falou, a arte é o meu caminho. Você sempre soube? Foi algo que você foi aprender um pouco mais, com mais idade, mais maturidade? Cara, eu na verdade, em Belo Horizonte eu comecei a me interessar, muito jovem, mas um interesse como qualquer jovem, né? Desenhos e não tinha muita vivência. E aí caí na Escola Guiar, jovem ainda, lá pelos... E ali comecei a entrar em contato de fato com o que é a arte, o que é produzir arte e pensar arte. Eu acho que quando eu me transferi para o Rio, no final dos anos 80, ali pelos 88, 89, eu fui estudar na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que estão produzindo e tal. E é engraçado porque, antecipando alguma pergunta ou não, o mundo que a gente vivia naquele momento era muito do fazer arte sem pensar, por exemplo, em mercado. Alguns artistas tinham esse pensamento e tal, mas eu e muitos outros colegas, a gente estava fazendo porque era meio necessidade. Aí comecei a estudar no Parque Lage, fui um aluno assíduo e me tornando um artista ali naquela convivência. Acho que o artista você vai se tornando, né? Eu não acredito muito assim, você nasce artista, você vai se tornando pela convivência, pela produção, pela vontade, E ali no Parque Lage eu entendi que era o caminho mesmo, que eu ia me tornar artista E eu, assim, na minha análise, eu fico tentando criar uma relação da sua produção com alguns outros artistas, né? E ao mesmo tempo me parece que você é um cara que produz de uma forma muito independente, quase que sozinho. Você tem como referência algum outro artista brasileiro ou internacional, algum movimento de arte? Então, nessa né, formação, vai entrando em contato com muito artista que eu não conhecia. E é curioso porque eu não tenho assim uma referência, né, que eu possa dizer, tal artista. Eu acho que no processo é muito orgânico, né? E como você disse, eu fico muito sozinho, gosto muito de trabalhar nos primeiros approaches dos novos trabalhos, eu gosto de estar sozinho. E essas referências elas vão surgindo na medida que o trabalho vai apontando também direções. E aí todas as referências artísticas e outras não artísticas, outras do cotidiano, outras do que eu vivo na minha vida normal, comum, assim, né, de estar na cidade, de estar nos ambientes, vão entrando também. Então, assim, sei lá, eu posso olhar um Giacometti, mas eu posso me interessar muito por uma solução de amarração que um cara fez para segurar uma tenda e um pedaço de madeira que faz aqui. Então vai tudo meio que se misturando e vai virando uma referência muito híbrida, muito misturada e muito... E isso reflete um pouco na minha produção, quer dizer, eu posso estar fazendo uma hora... Eu convivo muito com as coisas que eu trago para o ateliê. Então, eu posso estar olhando um pedaço de madeira e aí fica anos convivendo com aquilo, de repente surge uma coisa, eu vou, ataco e acho que ali tem que fazer alguma coisa. Então, é meio errático no sentido do interesse, que ele fica flutuando e aí me dá vontade de fazer pintura, eu vou fazer pintura, me dá vontade de desenhar, eu vou desenhar, me dá vontade... Eu vou muito no mood que me acomete. Eu não fico muito ligado no que está acontecendo externamente, falando tipo tendências ou mercado. Estou muito interno, muito nos meus processos e com as minhas convivências, com meus amigos, com as pessoas que eu converso. E isso vai moldando um pouco o ataque, assim, digamos, né?
quando eu vou para o trabalho para produzir alguma coisa. Então aqui esse trabalho inaugura meu interesse por escultura. Apesar de já ter na pintura alguma coisa relacionada à escultura, na própria pintura, né? Interesse por algo tridimensional que se relaciona com o mundo, né? Com a presença física muito real no sentido da tridimensionalidade, e a pintura lida com mais subjetividades, mais possibilidades de propor universos que não existem, tipo perspectiva. Né? Num quadro 2D você fazer uma ilusão de que há um espaço ali. Então, Perfeito. E aqui na escultura o espaço ele é mais, né? Ele acontece de verdade. Então, aí eu fico pensando essas coisas e vou para a escultura, e aí vou para a pintura, vou para o desenho. Mas a produção nos últimos anos tem sido muito focada na escultura mesmo. Legal. Eles são só o peso mesmo ou você usa algum tipo de cola? Não tem cola. Ele está solto. Tá. Tem uma, ele tem uma... Tá filmando aí, João? Sim. Te ajuda aqui? Oi. Opa, segura. Obrigado. Ah, entendi. Tem um pino, entendeu? Tem um pino aqui. Perfeito. Ele encaixa no equilíbrio. E Esse aqui pino é tem... só para dar uma segurançazinha. Sim. Com E aí certeza. E aí existe um calcinho um calço, exatamente. para Que beleza. apoiar. Mas é tudo meio no equilíbrio. Não tem cola, não. E como que chamam essas peças? Tem um nome? Desequilíbrio. Desequilíbrio. Que é uma vontade. Essas peças começaram aqui no centro. Um dia eu cheguei no verão, tinha um monte de árvore caída, a prefeitura estava cortando. E essa peça aqui, eu cheguei pro cara e falei assim, pô, corta uns pedaços maiores aí para mim. Ele falou, que tamanho? Aí eu peguei qualquer tamanho e depois vim para o ateliê e acertei. E a sua escolha dos materiais, geralmente você trabalha com materiais descartados mesmo? Eu procuro... o olho está sempre atrás disso, de coisas que não tem mais utilidade, mas que tem muito valor. Por exemplo, uma madeira dessa que deve ter uns 200 anos, que estava num casarão desse. E aí eu vou atrás, meu olho fica mais ligado nesses materiais que já tem uma certa história, já tem um... Geralmente quando você começa, assim, quando você está com a mão na massa, você trabalha de forma intuitiva ou você já sabe o que quer criar? Eu geralmente parto de um desenho. Tá. Eu, por exemplo, tenho essa madeira, aí começo a esboçar, tem até uns desenhos ali eu mostro. E aí começo a perceber onde é que elas podem, o que elas podem virar. Isso demora, porque aí a convivência, eu tô com essas madeiras já tem o quê? Uns 4 anos comigo. Tá. E jogada ali no canto. Sempre que eu entro, eu passo, dou uma olhada. E aí começo no desenho. Tô a fim de fazer alguma coisa com essas madeiras. Aí começa uma série de desenhos de possibilidades que elas podem levar. E aí é quase uma homenagem. Esse é um trabalho recente, né? Tô acabando de fazer, ainda faltam umas coisinhas, acertar a base. Mas é aquela madeira que está lá. Então eu vou fazer... saiu de uma madeira parecida com aquela. E agora eu vou fazer alguns acertos, vou terminar ela. Acho que está praticamente terminada, eu só não gostei porque eu sou muito enjoado. Aí tem um cortezinho aqui que eu não gostei. Tá. Essa porcaria me incomoda muito. Aí eu vou fazer outra base. Tá bom. Vou ter que cortar. E essas pinturas, elas são feitas com pó de madeira, é isso? Exatamente. Todas as esculturas que eu faço, eu vou guardando as madeiras de pó. Depois seleciono por cor. Elas mudam muito de cor, né? Tá. E aí eu vou separando por cor para depois fazer as montagens. É engraçado, né? Porque normalmente a escultura ela nasce da pintura, de alguma forma, não sei, é uma prática do desenho. E aqui foi o contrário. As esculturas me levaram a fazer esses desencaixes também da pintura com a madeira, com o pó da madeira. Super, né? Que eu uso. Então eu reaproveito todo o pozinho. Que beleza. Aí são os galinhos que eu vou achando.
vou botando as cunhazinhas. E aqui no preto é carvão. É carvão. Tá. Que legal. E agora uma curiosidade mesmo, tá? Você tem alguma relação com a coisa da preservação ou é basicamente uma coincidência de material? Assim, Eu acho que eu penso o tempo todo nisso. Ah, então, essa coisa de colocar novos objetos no mundo, né? Sim. De preferência os que já existem. Então, essa madeira já existe. Sim. O que não existia talvez era essa forma, ou desse jeito que ela aparece. Tá. Mas os materiais eu procuro estar me relacionando com a existência deles já, tipo as madeiras, os pedaços de madeiras que eu encontro pela praia, por exemplo. Quando tem ressaca, normalmente eu vou para a barra atrás do que o mar traz. E, geralmente traz pedaços de barco. E eu queria também entender um pouco da sua relação com o mercado, mais especificamente com os colecionadores. Assim, você costuma conviver, você sabe onde vão parar essas obras? Cara, pouco tempo atrás, a gente tinha uma relação mais próxima, né? Como a gente estava falando um pouco antes, né? Está profissionalizando muito e muito rápido. Então, sempre foi teve muito próximo dos galeristas, né? Os colecionadores. Mas eu convivi com colecionadores muito pessoais, tipo Gilberto Chateaubriand, João Santamini aqui do Rio, mesmo Zé Olímpio. São pessoas que vão se tornando, Luiz Paulo, vão se tornando amigos. E aí a relação com eles né, com os colecionadores, a Magui, no Rio, no São Paulo, vai virando, é uma relação que é pessoal. Mas acho que hoje em dia está muito mais voltado para a galeria, porque até os colecionadores, o João, por exemplo, era um amigo, vinha às vezes ao ateliê, mas ele gostava de comprar com galerista. Uhum. Voltando um pouco para a história da sua coleção, assim, que artista você gostaria de ter na sua coleção? Ou conhecer mesmo, sabe? Alguém que se admire muito de fora. Ou do Brasil mesmo. Cara, é uma pergunta complexa, porque geralmente os artistas que eu... Não é só pelo interesse da obra, né? Claro, tem uma relação pessoal. Então, assim, quase todos os artistas que eu gosto e tenho interesse, eu abordo e falo, vamos trocar. Uhum. Então, esses que eu admiro, que eu gosto, eu já tenho. Tá, perfeito. E aí tem alguns outros que tem alguns artistas que estão na lista da troca. Por exemplo, Arthur Lecha, já tem 4 anos que a gente fala. Tá. A gente tem falado, toda vez a gente se encontra, e aquela obra que a gente vai trocar. Mas a gente ainda não finalizou. E essa conversa talvez me leve, semana que vem eu vou ligar para ele e falar, Arthur, chegou a hora, vamos resolver isso. Boa, gostei. Bom, acho que queria agradecer por esse encontro, por ter aberto o seu ateliê. Imagina, eu que agradeço. Ter contado um pouco da sua história. Muito obrigado mesmo. Foi demais. Obrigado. Nossa, eu já era fã, fiquei mais fã ainda. Que legal. Não, que legal. Lindo, cara.